que a gente pode dividir o equilíbrio em dois tipos de equilíbrio. A gente divide o equilíbrio estático, que é a pessoa parada, e o equilíbrio dinâmico. Então, a pessoa, quando ela está numa posição específica, ela pode perder o equilíbrio daquela posição específica exatamente por diversos fatores. E quando também ela está em movimento, ela também, aí o risco dela perder o equilíbrio é até maior, porque ela está sempre mudando essas adaptações e gerando adaptações durante aquele movimento. Então, a chance, a possibilidade dela se desequilibrar durante um movimento é maior. Então, a gente tem que pensar sempre em avaliar o equilíbrio dinâmico e o equilíbrio estático. Então, primeiro, a gente vai estar avaliando o equilíbrio estático, que é o equilíbrio parado. E aí tem diversos protocolos que a gente pode avaliar. Mas o que a gente prefere utilizar, que é super recomendado, é reconhecido por diversos protocolos, por entidades de gerontologia e tudo, é o Tandem e o Semi-Tandem. Então, a gente avalia o idoso, primeiro ele na posição em pé, com os dois pés paralelos, e a gente pede para ele ficar 10 segundos nessa posição. Sempre ereto, com os joelhos estendidos, sempre com o tronco retinho. A gente faz ajustes na postura da pessoa e tudo para ela ficar confortável, porque aí a gente não está vendo uma questão postural, a gente está vendo equilíbrio. Então ela tem que ficar na postura que para ela é confortável, que para ela consiga estabelecer e estabilizar o equilíbrio dela. Então às vezes ela vai estar um pouquinho cifótica, como a gente comentou na aula de postura, ela vai estar um pouquinho arqueada. É a posição dela para ela sentir uma base de equilíbrio melhor e conseguir manter aquele equilíbrio. E a gente pede para a pessoa ficar 10 segundos naquela posição. E aí, mesmo que ela não se desequilibre, às vezes a pessoa faz oscilações frontais, no eixo frontal, no eixo lateral, e tudo isso a gente coloca naquele campo de observação, porque a gente vai voltar naquele outro ponto. A gente não vai avaliar só a quantidade do equilíbrio, e sim também a qualidade do equilíbrio. E aí a gente pede para ela ir para a posição semitândem. Antes a gente estava com os pés paralelos, e depois a gente coloca um dos pés ligeiramente mais para trás, sempre um pé próximo ao outro. A gente modifica um pouquinho a base de apoio da pessoa para a posição semitândem, e também a gente pede para a pessoa ficar 10 segundos. E a gente vai avaliar as mesmas capacidades, vai saber se a pessoa consegue manter o equilíbrio sozinha naquela posição, e vai observar algumas adaptações posturais que a pessoa vai fazendo. Então, essas informações de neuroreceptores que a Andrea comentou vão acontecendo durante esse momento. Então, é muito comum você ver a pessoa tremendo, tentando recuperar, joga o tronco para trás e volta. O centro de gravidade da pessoa está migrando ali. Ele está oscilando. Então, tudo isso é perceptível. A gente faz observações e depois a gente vai para a posição tandem, que aí já é mais difícil, que daí é um pé bem atrás do outro. E aí, com esse pé bem um na frente do outro, a gente diminui a base de apoio da pessoa. E aí é uma posição bem desconfortável, até para pessoas jovens é bem desconfortável ficar nessa posição e não perder o equilíbrio. A gente sempre vai fazer algumas adaptações no corpo. E a gente pede para o idoso ficar nessa posição também durante 10 segundos. E aí esse protocolo, ele tem no final dele, tem uma classificação que é por tempo, que se a pessoa conseguiu o tempo em cada uma das posições, ele tem uma pontuação e essas pontuações somadas dão um score final para saber se ela tem um equilíbrio bom, se não tem um equilíbrio bom, e a gente vai reavaliando esse score. E quando a gente fala em equilíbrio dinâmico, a gente tem que ver ela em movimento. É como eu falei, ela em movimento, ela pode perder mais facilmente o equilíbrio, ela pode se desequilibrar fazendo algum movimento. E aí também a mesma coisa, tem diversos protocolos, diversos tipos de teste, bateria de testes que só vão analisar o equilíbrio dinâmico. Mas o que a gente gosta de usar, não só pela fidelidade do teste, por ele ser reconhecido e ser muito aplicado, é pela facilidade que esses testes têm de a gente aplicar eles. Então não adianta também a gente trazer para vocês sugestões de testes que precisem de um equipamento de 3, 5 mil reais. Não seria prático a gente aplicar no dia a dia. A gente fala por nós mesmos, no começo a gente aplicava uma bateria de testes que a gente levava tipo 1h30 para aplicar, às vezes dependendo do grau de dependência do idoso. Agora você imaginou você entrar numa instituição avaliando 30 pessoas 1h30? Não dá, não é prático, não dá para se fazer. Com um aluno de personal você consegue, mas com um público maior, em aulas de grupo, você não consegue. Então sempre a gente vai estar focando nos testes sendo práticos. E quando o teste prático para avaliar o equilíbrio dinâmico é o TUG que a gente avaliou. É o Time Up to Go. Time Up to Go. A gente vai precisar de uma cadeira apenas e um cone. Não precisa, na verdade, nem do cone, é uma marcação que a gente precisa fazer. A gente vai colocar o idoso sentado nessa cadeira, vai afastar essa marcação 3 metros em linha reta dessa cadeira,
vai soltar o cronômetro, vai pedir para o idoso levantar, ele vai caminhando na marcha que ele determinar, porque aí a gente também vai ver se ele, quando acelera a marcha, ele se desequilibra ou não. É uma marcha confiável para ele, confortável e segura para ele. A gente não pede para ele fazer correndo, nada disso. É uma marcha confortável, que ele vai até essa marcação e retorna na cadeira e senta. E a gente vai cronometrar esse tempo. Ao final desse percurso, a gente tem um tempo que a pessoa levou para fazer esse percurso. E aí a mesma coisa, a gente tem uma classificação, uma tabela de classificatória, que quanto menor tempo o idoso levou para fazer esse teste, mais eficiente, mais independente ele está. E aí mais independente tanto na marcha e também, principalmente, no equilíbrio dinâmico, né? Que é a capacidade principal desse teste. Esse teste TUG, ele está dentro de diversas baterias extremamente reconhecidas na área de geriatria. Então, quando a gente monta algumas baterias de teste, quase sempre tem o teste TUG, que ele também é muito utilizado para avaliar o risco de quedas. Então, se o nível é muito baixo desse equilíbrio dinâmico, automaticamente o risco de queda desse idoso é muito maior. E quando a gente fala em equilíbrio, não tem como a gente fugir de queda. Está sempre diretamente ligado. Então, se o idoso se desequilibrar e cair, é uma queda que vai proporcionar para ele e tem as consequências dessa queda. Então, a gente tem que ficar muito atento, porque às vezes são muito graves essas consequências. Então, cuidado que a gente tem. E outra dica que eu dou para vocês, quando vocês forem aplicar esses testes, é vocês sempre estarem muito atentos e próximo do idoso, próximo do avaliado. Porque é muito fácil eles se desequilibrarem, e se você não está muito próximo, já no início de um desequilíbrio para auxiliar, quando ele perde o equilíbrio, dificilmente você consegue segurar ele. Porque eles não têm tempo de reação, nenhuma resposta de reação. Eles já têm essa parte coordenativa mais lenta, como a Andrea falou, o sistema nervoso já não tem mais essa ativação como em pessoas mais jovens, eles não têm força muscular, eles não têm esse reflexo como os mais jovens têm. Então, quando ele desequilibra e tende a cair, se você já não atua rapidamente e não está atento durante esse teste, a chance de você ir ao chão com ele é muito grande. E às vezes você pode até piorar a queda, porque ele vai cair e ainda o seu peso pode cair sobre ele. Então, você tem que tomar muito cuidado quando você faz testes em idosos. Não só teste de equilíbrio, todos os testes, você tem que estar sempre muito atento. Não só nos testes, como qualquer exercício. Então, é uma atenção que a gente tem que sempre ter com esse paciente, com esse cliente idoso. Então, é uma dica que a gente deixa assim, tomem cuidado quando forem avaliar sempre idosos. Não, na verdade, não é tomem cuidado, é simples os testes. Mas fiquem Sim. sempre atentos, não ficam distraídos, não se distraiam com outras pessoas na sala, com outras movimentações na sala. Foquem somente no seu cliente, no seu aluno ou no grupo de alunos, só que no caso, como você está avaliando, naquele que você está avaliando especificamente, né? E aí, pegando todos esses resultados desses testes de equilíbrio, a gente consegue organizar um treinamento. Então, a gente sabe como está o nível de equilíbrio dessa pessoa inicialmente, então o equilíbrio estático, dinâmico, e a gente vai planificar um treino para aquela pessoa. Como que a gente vai agir para melhorar esse equilíbrio daquela pessoa? Ou, a mesma coisa aqui nas outras lives, como que a gente vai estabilizar o equilíbrio dessa pessoa? Se a pessoa já tem um equilíbrio bom, a gente vai reforçar. Se a gente permanecer com esse equilíbrio durante 6 meses, 1 ano, 5 anos, já é excelente quando a gente fala de público idoso.